Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o deploy da sua aplicação, no caso a API que a gente desenvolveu na última aula e publicar ela em uma máquina EC2 na AWS. Então para esse vídeo, basicamente a gente vai utilizar a API que foi construída na última aula. Então eu vou ensinar para vocês como fazer o deploy dessa API lá em um servidor, no caso o servidor EC2 da AWS. Então para isso, eu não vou enrolar muito, a gente vai diretamente ao código. Então, primeiramente, o que a gente precisamos fazer é vir aqui no nosso TLJ, que já está aberto. Eu já tenho aqui o projeto importado. Se você não tem esse projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse projeto. Também vou deixar o link do vídeo onde a gente desenvolveu esse projeto utilizando a arquitetura limpa. Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui nessa abazinha de Maven. Eu vou vir aqui em Lifecycle e vou clicar aqui em Package. E a partir desse momento, o que vai acontecer é que nossa aplicação vai ser empacotada. Então ele vai criar o jar para nós conseguirmos executar a nossa aplicação. Beleza, agora que ele já criou aqui, já fez o build aqui da nossa aplicação, ele informa aqui ó, que o artifact foi gerado, está dentro da pasta aqui, dessa pasta aqui, né? desse endereço aqui, que é o endereço, basicamente o endereço onde está o nosso projeto, e dentro da pasta target. Se a gente vir aqui, a gente vai conseguir ver. Ó. Então, se eu vir aqui dentro do projeto, então vou procurar aqui a pasta target, e aqui nós temos o já do nosso projeto. Bom, antes da gente partir para a AWS, o que a gente pode fazer é testar, ver se esse projeto está tudo funcionando, né? E testar aqui e subir ele aqui na nossa máquina primeiro, né? Antes da gente tentar subir ele na AWS. Para isso eu vou simplesmente vir aqui digitar um Java, -jar, e eu vou apontar para a pasta target e aqui o nome da nossa API, né? Então eu estou usando aqui o tab para poder ele fazer o autocomplete para a gente. Então a partir desse momento aqui que a gente digitar esse comando, ele vai subir a nossa aplicação no localhost. E ele continua aqui subindo com o nosso banco de dados H2, o banco de dados em memória. Para esse vídeo eu vou deixar ela exatamente do jeito que a gente construiu no último vídeo. Eu não vou mudar aqui para um banco de dados real. Então, basicamente o objetivo do vídeo é fazer a publicação, fazer o deploy dessa API em um servidor EC2 lá dentro da AWS. Beleza, então aqui a nossa aplicação já está rodando. Ele mostrou aqui no console que a tabela pessoa foi criada com todos os campos e está dizendo que está disponível na porta 8080. O que a gente pode fazer é vir aqui no Postman e eu vou utilizar aqui o endereço, né, que ela está rodando, localhost, http://localhost, na porta 8080. E eu vou mandar cadastrar uma nova pessoa e essa pessoa foi cadastrada no banco. O que eu posso fazer é consultar ela aqui no Get All, para buscar aqui todas as pessoas cadastradas na nossa API. Então a gente já tem essa pessoa que a gente cadastrou aqui anteriormente. Beleza. Então agora que a gente já temos a nossa API funcionando, já garantimos que ela está funcionando aqui na nossa máquina, o que eu vou fazer é acessar o console da AWS, e para isso eu estou partindo do princípio que você já tem uma conta criada aqui na AWS. Então, depois de fazer todo aquele processo, colocar lá o seu cartão de crédito e tal, tem alguns planos aí da AWS que é free para você testar, né, no início, mas você precisa colocar lá o seu cartão de crédito, embora não será cobrado. Então, partindo do princípio que você já tem a conta na AWS, a gente vai vir aqui no console da AWS e eu vou fazer a pesquisa por VPC. E o que é uma VPC? Deixa eu ver se ela abre aqui, a internet está um pouco lenta. Mas e o que é uma VPC? Uma VPC é basicamente uma rede virtual privada. E essa rede virtual serve para colocar os nossos serviços, como o nosso serviço da API, o nosso serviço de banco de dados. E a gente também consegue colocar a nossa máquina EC2 dentro dessa rede privada.
E com isso a gente consegue fazer o controle de acesso à internet, entre várias outras configurações que a gente consegue colocar dentro da nossa VPC. Eu não vou aprofundar na VPC. Se você quiser saber mais, você pode dar uma googada aí e dar uma lida sobre, para você entender mais sobre isso. Mas basicamente o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em VPC e eu vou vir aqui no nosso botãozinho aqui laranja, Create VPC, e eu vou começar a fazer as nossas configurações que a gente precisa fazer. A primeira configuração que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar o VPC Anymore. E a próxima configuração que a gente precisa fazer é escolher aqui um nome para a nossa VPC. E aqui ele gerou aqui um nome aleatório, Project, e a gente vai alterar esse nome aqui para o nome bebe água, hidrate-se, e para o nome da nossa API. Eu vou chamar de pessoa API VPC. Beleza, então basicamente essa daqui vai ser o nome da nossa VPC. Então eu não vou precisar fazer mais nenhuma configuração aqui, vou deixar o resto tudo como default. Eu vou vir aqui e Create VPC. Então ele vai fazer aqui a criação da nossa VPC e vamos pensar sempre que a VPC é basicamente uma rede privada. Então vamos esperar esse processo ser concluído. E beleza, agora que ele criou aqui a nossa VPC, a gente vê aqui que ela já foi criada. Se eu vim aqui em VPC, a gente vai conseguir ver ela aqui na lista que ela foi criada. Beleza, o próximo passo que a gente vai fazer, antes da gente criar a nossa instância de fato, o EC2, a gente vai precisar criar um Security Group. E esse Security Group basicamente ele é semelhante à VPC, mas para dentro da nossa máquina, para dentro da nossa máquina, para dentro da nossa instância do EC2. Então ele como fosse, vamos imaginar que ele fosse como fosse um porteiro de uma festa. O ambiente da festa é a nossa máquina EC2, e para você ter acesso àquela festa você precisa passar pelo porteiro. Então basicamente quem vai fazer esse controle é o Security Group. E bom, beleza, então eu vou vir aqui. Ainda aqui dentro, né, onde a gente está aqui, nessa mesma aba aqui, eu vou procurar por Security e selecionar Security Group. E beleza. E o que a gente vai precisar fazer aqui é clicar aqui no botãozinho laranja aqui, Create Security Group, e a gente vai precisar fazer algumas configurações para o Security Group. A primeira configuração aqui é o nome do nosso Security Group. E eu vou colocar aqui pessoa API SG de Security Group. E também aqui a gente vai colocar uma descrição para ele. Eu vou descrever aqui basicamente permitir acesso via SSH e porta 8080. Então beleza, essa basicamente é a descrição do nosso Security Group. E aqui a gente precisa também selecionar a VPC, ou seja, a rede privada que ele vai estar, né, dentro, o nosso Security Group vai estar. E aí nesse caso eu vou selecionar aqui a nossa VPC que a gente criou anteriormente, que é essa daqui, pessoa API VPC. Beleza, agora que a gente tem aqui a nossa parte da VPC criada, a gente precisa fazer algumas configurações de portas. E automaticamente todas as portas de saídas elas são liberadas quando a gente cria aqui por padrão o nosso Security Group. O que a gente vai fazer é liberar as portas, digamos, de entrada. As portas de saída são liberadas e a porta de entrada a gente vai precisar liberar elas. Para isso a gente vai clicar aqui em Add Rule, né? E basicamente a gente vai precisar selecionar o primeiro aqui que a gente vai precisar selecionar é o SSH. E ele está falando aqui que vai funcionar na porta 22. E também a gente precisa selecionar aqui o Anywhere IPv4. Que é basicamente que ele vai permitir o acesso a qualquer um IPv4. Né? Beleza. A próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar uma nova rule. E a gente vai selecionar o próximo que é o TCP/IP, que já está selecionado aqui, e a gente vai liberar aqui a porta 8080. E também a gente vai selecionar Anywhere
IPv4. E aqui seria interessante que se a gente quisesse que o acesso fosse para outra VPC, para outra máquina, digamos assim, outra máquina EC2 dentro da nossa rede, a gente poderia apontar aqui que somente aquela máquina com esse IP poderia ter acesso a esse security group, digamos dessa forma. Beleza. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é... deixa eu ver. Não, a princípio é isso, as configurações que a gente vai precisar fazer ao criar o nosso security group. Então a gente vai vir aqui agora e create security group no final da página aqui. E aí ele vai fazer a criação do nosso security group. Beleza. Agora que a gente já tem o nosso security group, o que a gente vai precisar fazer é configurar a nossa chave. Assim como você que já utiliza o GitHub, você tem duas formas de você consultar, né, ou fazer o acesso ao seu repositório no GitHub. Uma das primeiras utilizando acesso normal e a outra é utilizando SSH. Normalmente o que a gente faz para ter um acesso ao GitHub é gerar uma chave, né, SSH na nossa máquina. E então, com essa chave, a gente vai lá no GitHub e faz a configuração para dar acesso à nossa máquina ao repositório do GitHub. E aqui é exatamente a mesma coisa. O que a gente vai precisar fazer agora é fazer a configuração, digamos, da nossa chave aqui para ter acesso ao nosso console aqui da AWS. E para isso, o que a gente vai precisar fazer, primeiramente, é vir aqui. Eu vou abrir aqui o console e eu não vou fazer aqui a geração de uma chave SSH aqui da minha máquina, porque vai depender se você está usando o Linux ou o Windows. Então, para cada um, o processo pode ser diferente. Mas eu vou deixar um tutorial e também você pode pesquisar como gerar uma chave SSH no Windows ou como gerar uma chave SSH no Linux. E eu acho que isso não é um desafio muito grande. Mas basicamente eu vou pegar a minha chave para poder fazer essa configuração. E para isso, eu vou digitar o comando ls. Vou digitar esse comando aqui, ls, que vai ser o /ssh. E com esse comando a gente vai conseguir ver se a gente já tem uma chave configurada ou não. Provavelmente você já deve ter essa chave configurada, mas se você não tiver, basicamente basta dar uma bugada para saber como você consegue fazer gerar essa chave baseada no seu sistema operacional. Beleza. Sabendo que eu já tenho a chave, o que eu vou fazer é acessar aqui utilizando... Vou acessar no cd. Na verdade aqui eu vou acessar no cd.ssh. E aqui dentro eu vou dar um ls e eu vou acessar a nossa chave pública, que é a chave que a gente vai precisar. A chave privada a gente não mexe. A chave pública é a chave que a gente precisa fazer a configuração na nossa plataforma que a gente quer acessar. O GitHub, no nosso caso aqui, é a nossa AWS. Beleza, o que eu vou fazer aqui é utilizar o VS Code para mim conseguir pegar essa chave. Então eu vou dar um code ID, aí vou passar o nome aqui, .pub, para mim conseguir ter o acesso e pegar de fato a nossa chave. Ele vai abrir aqui o VS Code. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, então aqui nós temos a nossa chave. Por enquanto eu vou deixar ela aqui no cantinho e eu vou fechar aqui e eu vou começar a fazer as nossas configurações do nosso pair do chave. E para isso, o que eu vou fazer é procurar aqui no nosso menu aonde que a gente vai ter o Key Pair. Deixa eu ver. Key Pair. Bom, beleza. Beleza, pessoal. Eu não estava achando aqui a configuração, porque na verdade eu tenho que pesquisar aqui por EC2. EC2. E depois que você acha que onde você consegue criar as instâncias do EC2, você vai procurar a aba aqui, Network, então você vai ver aqui o Key Pair. Bom, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é criar a nossa configuração. E com isso a gente vai permitir com que a nossa máquina pessoal consiga fazer o acesso à nossa máquina. Já chegou aqui, selecionou a opção aqui de Key Pair. O que você precisa fazer é vir aqui em Action e você vai clicar em Import Key Pair
e você vai descrever aqui qual que é o nome da sua chave, né? Eu vou chamar aqui de Ubuntu Workstation. E aqui eu preciso colocar a nossa chave pública. E para isso eu vou voltar aqui no nosso VS Code, vou copiar a nossa chave pública e vou colocar ela aqui. E agora o que eu preciso fazer é clicar aqui em Import Key Pair. Beleza, então nós já temos a nossa chave aqui criada. Bom, beleza. Agora que nós já temos a nossa chave criada, o que a gente precisa fazer é voltar aqui no dashboard do EC2 e eu vou vir aqui em Instance Running e eu vou clicar aqui em Launch Instance, ou seja, eu vou criar uma instância aqui agora. E o que eu preciso fazer, basicamente, é clicar aqui para criar a nossa instância e a primeira coisa que eu vou precisar fazer é escolher um nome para a nossa instância. Eu vou chamar ela aqui de Pessoa API. Só Pessoa API, tá bom, não precisa colocar EC2. E aqui eu preciso escolher também qual que é o sistema operacional que a nossa instância vai rodar. Então você pode escolher aqui qual que é o sistema operacional que você deseja, né, de acordo com sua necessidade. E eu vou escolher aqui a Amazon Linux, que já está selecionado aqui. Beleza. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou mexer em mais nenhuma configuração. E aqui, ele tem aqui qual que é as configurações do servidor que você vai precisar criar, né? Então você pode clicar aqui em selecionar. Você pode trocar aqui, na verdade, né, selecionar uma outra instância. Eu vou deixar essa que já está selecionada aqui, o T2 Micro, porque eu acho que vai atender para a gente. E é só para teste, né? Então eu não preciso fazer mais coisas. E a próxima configuração que eu preciso fazer é selecionar qual é a Key Pair. E aqui nesse momento a gente vai selecionar aqui na nossa Key Pair. O que a gente vai precisar fazer é clicar aqui no botão de editar. E agora a gente vai fazer algumas configurações aqui. A primeira configuração que a gente vai fazer é selecionar qual que é a VPC. E aqui a gente devemos escolher a VPC que a gente criou no início do vídeo. Beleza, agora que a nossa VPC foi selecionada, o que a gente precisa fazer é selecionar uma subnet. E aqui é uma parte muito importante que você deve selecionar, ele vem por padrão selecionado uma subnet privada. E a gente deve alterar isso para uma subnet pública. Eu vou selecionar aqui, essa daqui, pode ser essa Public US East 1B. Vou selecionar essa daqui. Porque quando você seleciona uma subnet pública, você vai fazer com que a sua máquina tenha acesso à internet, digamos dessa forma. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, né? Mas enfim, beleza. A próxima coisa que a gente vai precisar fazer é selecionar um grupo de segurança existente. E para isso a gente precisa selecionar aqui o Select Existing Group. E a gente também vai selecionar o nosso grupo que a gente criou. E é o Pessoa API SG. Beleza. Também tem uma configuração que eu esqueci de marcar aqui, que é o nosso... eu vou pedir para ele habilitar aqui um IP público, para ele gerar, e com isso ele vai gerar um IP público para a gente. Deixa eu ver o que mais... Bom, é isso. As duas configurações eu vou deixar do jeito que está, e eu vou clicar aqui em Launch Instance. E a partir desse momento ele vai começar a fazer a construção da nossa instância. Então, vou voltar aqui em Instance. Para montar a lista, e aqui a gente vê que ele está aqui pending, mas ele já está construindo a nossa instância. Beleza. Enquanto ele faz ali a construção da nossa instância, eu vou abrir aqui o nosso terminal, que a partir desse terminal a gente vai sim agora conseguir fazer o acesso da nossa máquina, acessar a instância do nosso EC2 que está lá dentro da AWS. Então vou esperar aqui a construção. A partir do momento que deu running aqui, já deu running, a gente pode já tentar fazer a construção. O que a gente vai fazer é clicar aqui em Instance ID, e eu vou clicar aqui no ID da nossa instância, e vou clicar aqui em Connect. E tem várias formas que a gente pode usar para poder conectar a nossa máquina. Uma delas é que o EC2 disponibiliza um console para a gente conseguir fazer o acesso. Mas a gente não vai usar essa opção. O que a gente vai fazer é acessar a aba SSH Client, porque a gente vai utilizar o SSH para conseguir fazer o acesso à instância da nossa máquina EC2. Com essa aba aberta, eu vou abrir aqui o console do nosso Ubuntu e eu vou
basicamente digitar o comando ssh e vou copiar aqui o DNS. Eu vou copiar essa parte aqui pra gente, que é o EC2 user, que é o usuário, né? EC2 user é o usuário da nossa máquina, mais o DNS que foi criado pra gente pelo EC2. A gente vai copiar esse comando aqui e vou vir aqui no nosso console. E depois do nosso comando criado, o que a gente vai fazer é dar um Enter para ele conseguir fazer o acesso à nossa máquina EC2. Beleza, então ele já acessou aqui a nossa máquina EC2, então agora a gente já está dentro da nossa máquina EC2 que foi disponibilizada lá na AWS. Então agora que a gente já tem um acesso aqui, o que eu vou fazer é executar o comando sudo ion update, e esse comando vai fazer com que ele faça a atualização de todos os pacotes que tem aqui dentro da nossa máquina. Não tem nada para atualizar. E a próxima coisa que a gente vai fazer aqui agora é fazer a instalação do Java para a gente conseguir executar o nosso Java, a nossa aplicação dentro da nossa máquina EC2. Para isso que a gente vai fazer, eu já tenho aqui o comando salvo, eu vou botar ele aqui e também vou deixar na descrição do vídeo para você conseguir fazer isso. Então, eu vou utilizar aqui o comando sudo ion install java 17, que é a versão que eu escolhi aqui para ser instalada, e basicamente, executando esse comando, ele vai fazer a instalação do Java dentro da nossa máquina EC2. Então, vamos esperar um momento. Bom, beleza. Agora que a gente já tem o Java instalado dentro da nossa máquina EC2, o que a gente precisa fazer é copiar o nosso jar que está dentro da nossa máquina física e colocar ele dentro da nossa máquina EC2 lá na AWS. E para isso que a gente vai fazer, eu vou sair aqui do nosso terminal, do Ubuntu que está sendo executado aqui, e vou voltar ao nosso IntelliJ. E o que eu vou fazer é fazer a conexão do nosso terminal aqui integrado ao IntelliJ lá na nossa máquina EC2 na AWS. E para isso o que eu vou fazer é executar exatamente o mesmo comando. Vou dar um SSH e eu vou copiar aqui o DNS que a gente tem aqui lá da nossa instância junto com o user ID. Então, beleza? Copiei aqui o comando, vou dar um Enter e ele vai já fazer a integração. Ou seja, agora o nosso terminal do IntelliJ está acessando a nossa máquina lá no EC2, lá na AWS. Beleza, agora que a gente já está aqui com acessando a nossa máquina através do nosso terminal, eu queria só mostrar que a gente conseguia fazer esse acesso aqui do nosso terminal com o terminal lá da AWS. O que eu vou fazer é sair dele e voltar agora para o terminal da nossa máquina. Só ver aqui, está aqui o Dailan, @Dailan Bueno, Project YouTube Pessoa API. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora é utilizar o comando scp para fazer a cópia, e eu vou usar o target e acessar agora Pessoa API, que é o nosso jar. Beleza, então usando o comando scp, a gente vai copiar esse jar que a gente passou aqui o endereço para dentro da nossa máquina EC2. E para isso que a gente precisa fazer é copiar aqui agora o nosso DNS com o nosso user e colar aqui logo em seguida. Beleza, só que a gente precisa informar aonde que a gente quer colar esse jar, né, lá dentro da nossa máquina EC2. E para isso a gente vou utilizar o 2 ponto e eu vou colocar o home barra. Na verdade é barra, coleta aqui, vai dar certo, na verdade 2 ponto barra home barra o nosso usuário, esse é 2, vou dar um tab aqui para ver se é completo, esse é 2 traço user. Então beleza, mais uma vez, só para a gente confirmar, a gente está utilizando o comando scp para copiar o nosso jar que foi gerado anteriormente quando a gente utilizou o package e colocando ele lá dentro do nosso servidor, da nossa máquina EC2 lá na AWS. E dentro da nossa máquina a gente está colocando ele dentro de home EC2 user. Então esse vai ser o lugar que a gente vai colocar o nosso jar. Então vou dar um Enter.
E ele já começou a fazer a cópia aqui. A gente vê, ele está sendo executado aqui, está fazendo a cópia. Vamos agora ao momento. Beleza, agora que foi compilado, o que a gente vai fazer é voltar aqui ao nosso terminal. Eu vou abrir o terminal do Ubuntu, eu gosto dele. E vou fazer o acesso novamente à nossa máquina. Então, vou dar um SSH. Na verdade, já tem salvo aqui, ó. SSH é o nosso usuário, @ o nosso DNS. E a gente vai conseguir já fazer o acesso à nossa máquina EC2. Beleza, a gente já consegue ver que a gente está lá dentro da nossa máquina EC2. O que eu vou fazer, eu vou dar um ls e a gente já consegue ver que o nosso jar está aqui. O que a gente pode fazer aqui agora é dar um java -jar e executar o nosso pessoa API, executar o nosso jar para ele começar a rodar a nossa aplicação. E eu fiz isso aqui dando o tab aqui para ele fazer o autocomplete, tá pessoal? Então vou dar um enter, ele já vai começar a rodar a nossa aplicação lá dentro da nossa instância EC2 na AWS. Então a nossa aplicação está subindo lá. O que a gente pode fazer é vir aqui na nossa instância, pegar o nosso DNS. Então a gente já pode vir aqui no nosso Postman e fazer a chamada para ver se vai funcionar. Vou salvar aqui, vou dar um request. E eu preciso também, gente, aí eu preciso também informar a porta aqui. Não está indo porque eu preciso informar a porta. Então vai ser o nosso DNS mais a porta 8080/API/pessoas. Então vou cancelar aqui, porque essa aqui vai falar, porque eu botei errado. E vou enviar novamente. E pronto, ele já fez o cadastro. Se a gente voltar aqui dentro do nosso terminal, a gente consegue ver aqui já, lá dentro da instância da nossa máquina EC2, que ele fez um insert aqui de uma nova pessoa. Se eu alterar aqui para, por exemplo, o CPF para 02 e mandar novamente, ele vai cadastrar uma nova pessoa física com o nome de Dailan Buenos, lá na nossa instância, dentro da nossa máquina EC2. Eu posso fazer é copiar o nosso DNS e vou vir aqui colar na consulta do post, onde a gente busca por todas as pessoas cadastradas na nossa API. E a gente já pode ver que a gente temos aqui o nosso resultado. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo onde eu mostro para você como fazer o deploy da sua aplicação dentro de uma instância EC2 na AWS. Espero que você que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou procurar sempre atender os seus pedidos e trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para o canal. Bom, vou deixar também a recomendação aqui de alguns vídeos que pode ser útil para você. E se você gostaria, por exemplo, de ver um vídeo de como fazer uma aplicação, o deploy de uma aplicação de forma contínua, utilizando, por exemplo, o Action do GitHub, deixe seu comentário aqui que eu posso sim fazer um vídeo mostrando para você como fazer o deploy da sua aplicação de forma automática. Então, onde você simplesmente dá um push e toda essa mágica acontece, ele conecta lá o servidor e faz o deploy para você. Porque, apesar dessa forma aqui ser uma forma útil, né, funcionar, não é uma forma tão legal de você conseguir fazer o deploy da sua aplicação. Porque toda vez que você precisar fazer o deploy da aplicação, você tem que fazer todo esse processo. Então, acaba sendo um processo meio chato. Então, você pode fazer, por exemplo, utilizando o Git Action para poder publicar essa aplicação. Se você acha que esse seria um vídeo muito interessante, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou sim fazer. Vai ser um dos próximos vídeos que eu planejo trazer aqui para o canal. Não deixe de se inscrever no canal para continuar sempre acompanhando aqui as novidades. Um abraço e até a próxima.